com amor no coração. Vamos ler essa escritura. Um texto um pouquinho longo, mas vale a pena. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. Observe que não tem nenhum detalhe insignificante na Bíblia. A Bíblia diz que ele começou a reinar com 30 anos e reinou 42 anos. Então, ele já não era um menininho e ele teve 42 anos de oportunidade para tomar um rumo diferente. É muita coisa, né? 42 anos é muito tempo. 42 anos de oportunidade, de dar uma virada, de terminar bem. E ele foi piorando. Ele foi piorando, ele foi piorando, e você conhece a história. Que o golpe fatal foi procurar uma feiticeira e aí se suicidar. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Miquimás e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros. Olha só, 3.000 carros, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, porque o líder que você segue, e você vai ver isso em toda a Bíblia, vai determinar o seu relacionamento com Deus, o destino que você vai tomar, o rumo que você vai tomar e o final disso. Então você vê que não havia confiança nesses soldados. Porque quando eles começaram a ser pressionados, eles começaram a buscar alternativas e a fugir com medo. Isso aqui fala muito da igreja. Ultimamente, o que a gente vê é um povo que, quando começa a ser pressionado, começa a fugir e a se esconder nos mais diversos lugares e formas. Então, quando os soldados viram que a situação era difícil, ao invés deles confiarem em Deus e se posicionarem, e que o exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas. Vamos lembrar que Elias também, quando estava mal, foi para uma caverna. E a pergunta de Deus foi: o que você está fazendo aí? E falou: vai para o alto do monte para eu
falar com você. Eu não vou falar com você dentro da caverna. Sai daí e vai para o alto do monte. Esconderam-se em cavernas e buracos. Imagina um crente, que isso aqui eram soldados, eram tudo crentes, os crentes da época, se escondendo em cavernas e em buracos, entre rochas, em poços e cisternas. Para essas pessoas era mais digno, na verdade, olha o tamanho da indignidade. Era mais seguro elas estarem em cavernas, buracos, entre rochas e poços e cisternas, do que no campo de batalha, o que não é verdade. Isso foi uma indignidade, isso mostra o estado espiritual e de insegurança e desconfiança desse povo. Um povo vitimista, soldados de um exército, faziam parte do exército de Israel. E nós fazemos parte do exército de Deus. E podemos ser tão vitimistas e covardes e simplesmente sairmos da nossa posição e tomarmos os piores caminhos, nos escondermos nos piores lugares. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal. Olha só, alguns atravessaram e foram para a terra de Gade e Gileade. Aqueles que nem quiseram atravessar o Jordão, quer dizer, esses aqui que tinham feito mais do que eles, que tinham ido para a terra que o Senhor tinha escolhido, agora, sabe quando você caminha muito e de repente você começa a desacelerar no bom sentido, né? Na verdade, desacelerar no bom sentido, sim, desacelerar no mau sentido, que é isso aqui, ó. Estavam indo num ritmo maravilhoso, agora eles vão para o lado de gente que nem quiseram atravessar o Jordão. Gente que tinha feito menos do que eles. Se você perder a visão, você começa a correr para o colo de gente que fez menos do que você já tinha feito mais, e agora você está correndo para o colo de gente que não teve a coragem nem de fazer o que você, num dia na vida, num determinado tempo da vida, você fez. Saul ficou em Gilgal. Gilgal, você lembra que é o lugar da aliança, onde o Senhor tirou a vergonha do povo. Por isso que você tem que prestar atenção, que no mesmo lugar que Deus tirou a vergonha do povo de 40 anos, o povo começou a ser envergonhado de novo. No mesmo lugar que o Senhor tirou a vergonha, agora o rei com o seu exército, o exército de Israel, está passando vergonha. Você vê tanto tempo depois, no mesmo lugar, parece inacreditável, como que no mesmo lugar que Deus tira a vergonha, o povo agora está passando vergonha. Aí você vai ver. Saul era um líder que resolvia as coisas por vista, na carne. Saul era um crente. Teoricamente era, porque o Deus dele, teoricamente, era o Deus de Israel. Ele já tinha vivido experiência, ele esteve, você vê que você tem que tomar cuidado, porque você, no momento da sua vida, você pode estar entre os profetas profetizando, Deus mudou seu coração, você se torna uma referência, um provérbio entre o povo, que foi o que aconteceu com Saul, e agora você pode se distrair de tal maneira que
As pessoas que estão com você não têm segurança, começam a fugir, porque a sua maneira de liderar e de conduzir as coisas é na carne, não é mais pelo Espírito. Então, Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele, quem ainda ficou com ele, tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, que foi exatamente o teste da vida dele. Às vezes Deus, ele fala uma coisa com você e ele vai testar você, seu nível de confiança. Você lê um pouco antes, o Senhor, através de Samuel, falou: vá e me espera que eu vou chegar. Não ofereça sacrifício até eu chegar. Mas Deus tinha muito com Saul. E Deus vai testar. Deus tem muito comigo e muito com você, e Ele vai testar. E pode parecer que é uma coisa pequena, não é. Ele vai nos testar. Nosso nível de confiança, se somos capazes de esperar por Ele, ou vamos sempre tentar resolver a nossa vida na carne. Então, preste atenção. Quem não espera por Deus é porque está sempre tentando resolver na carne. Então, ele quer resolver os problemas sentimentais dele na carne, familiar na carne, casamento na carne, financeiro na carne. Gente, eu vejo as pessoas tentando atropelar as coisas. O imediatismo é a atitude dos fracos. Toda vez que eu vejo uma pessoa tentando buscar atalhos para tudo, tem gente que busca atalho para tudo. Para tudo. Ele só vê um meio, atalho. Ele não quer passar pelo processo. Ele não quer. Então ele busca um meio, ele busca sempre uma saída, ele está à procura. As pesquisas, se olhar no celular dele, é só pesquisa como resolver tal coisa rápido. Como rejuvenescer rápido, como ganhar massa muscular rápido, como... Estou exagerando? Não, eu não estou. Como resolver tal coisa rápido? As pesquisas são essas. Como é que eu resolvo algo rápido? Eu quero resolver rápido. E ele vai a duras... Assim, ele quer pagar um preço que mais tarde vai cobrar dele. Vai cobrar dele. Outro dia alguém me mandou um vídeo de uma mulher que era linda. E foi fazendo cirurgias plásticas no rosto, no corpo. A mulher virou um monstro. Se ela tivesse comido direito, passado os cremes, sabe? Direitinho, todo dia, ó, consistência. Ela estaria bem, aceitasse algumas ruguinhas que elas fazem parte. Porque não adianta você querer ter 60 com cara de 20, você vai ficar ridícula. Né? Tem um limite. Vai no equilíbrio. Vai tempo a tempo, fazendo a coisa certa. Não. Deixa eu buscar os atalhos. Então, tem gente que a vida dele é só buscar atalho, buscando atalhos. E ele não está vendo que é um padrão que ele vai levar para tudo na vida. E qual vai ser a consequência disso? Construir uma vida na areia. Mais tarde, isso vai cobrar dele. E vai cobrar caro. Vai cobrar da saúde dele, dependendo do que ele botou no corpo dele, o que ele fez.
vai cobrar da família dele, do financeiro dele. Dá para você fazer negócios, talvez, né? Aqueles, sabe essas coisas que as pessoas falam, que da noite para o dia elas estouraram. Eu acredito numa vida consistente, contínua, uma construção. O que eu disse? Construção. Eu não decido que eu vou construir uma casa hoje e amanhã ela está pronta. Por mais rápido que seja, vamos ver as muralhas. Elas ficaram lá muito tempo por negligência, por infidelidade, por incredulidade. Em 52 dias elas foram erguidas, mas foi um trabalho, uma construção, uma consistência de dia e noite, a bênção de Deus. Então, foi um trabalho, uma obra, realmente uma bênção, uma aceleração incrível. Foi, nós vemos o favor de Deus, mas foi trabalho, não foi mágica. Foi bênção, foi sobrenatural, mas eles tiveram que pegar as pedras, que limpar, que colocar. Então ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou. A Gilgal e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Às vezes muita coisa vai acontecer para testar você. Tinha muita coisa acontecendo. E era um teste. Você lê o texto, vou continuar lendo, você vê que era só um teste. A direção foi: espera 7 dias. Vai chegar. Não, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquilo outro. E será que não é um teste? Para ver o que vai sair de mim, se eu vou ser a mesma imediatista de sempre, precipitada, carnal, que tenta resolver tudo. Eu estrago um tempão, agora eu quero resolver da noite para o dia. Ou eu esperei até agora, mas agora eu esqueço tudo que Deus falou comigo e boto na minha cabeça uma mentira. Não vai acontecer, eu estou perdida, eu vou ter que fazer alguma coisa. Toda vez que eu vi alguém dizer assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vi ela fazer alguma coisa muito tola. Às vezes, tudo que você não tem que fazer é alguma coisa. Geazi, quando foi fazer alguma coisa, correr atrás de pegar alguma coisa, pegou uma lepra. O Saul, quando foi fazer o que não era para ele fazer, ele perdeu o reino. Ah, bicho, mas ele não teve todos esses anos? Então, teve. Mas ele, você não vê uma atitude de arrependimento desse homem. Porque arrependimento é mudança. Aí começa a dispersar. Então ele ordenou. Eu tinha que ter dado uma ordem para ele. Tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. Era para ele esperar Samuel. E quando ele terminou de oferecê-lo, o que não foi bênção, porque tem sacrifícios, você vê que a gente acha que todo sacrifício é uma bênção, né? Tem sacrifício que a Bíblia fala que é de tolo, que é para te afundar. Tem alguns sacrifícios que não tem nada a ver com Deus. Você quer dizer que é para Deus e não tem nada a ver com Deus. Você está fazendo é para você. É por causa do teu medo. O que motivou ele a fazer foi o medo dele, a incredulidade dele, a falta de temor. Então, quando ele viu, esse é o problema.
Quando ele viu que os soldados estavam se dispersando, que o inimigo estava se aproximando, ele decidiu a vida dele, o futuro dele por vista e não por fé. Ele tinha que ter ficado com a fé na palavra que ele recebeu. Tem gente fazendo sacrifícios igual Saul? Tem, mas é de tolo. E eu posso te fundamentar com outras escrituras que a Bíblia fala de sacrifícios de tolo. É um sacrifício. Ele ofereceu sacrifício. Mas foi um sacrifício para arruinar com a vida dele. Então, nem todo sacrifício vai atrair bênção para você, mas pode atrair problema para a sua vida. Porque às vezes o que você está fazendo não é por fé. Não tem nada a ver com o sacrifício que honra a Deus, que agrada a Deus. Porque o sacrifício que ele tinha que ter feito aqui era de quê? De esperar. Esse era o sacrifício. E quando ele não quis esperar, que era o sacrifício que ele tinha que ter feito, o verdadeiro sacrifício aqui era esperar. Esperar em cima de uma palavra, porque ele tinha uma palavra de Deus. E quando você tem uma palavra de Deus, você se fundamenta nessa palavra, você constrói em cima dessa palavra, você decide em cima dela, você fica, você senta, você aguarda, você fica ali, firme em cima dela. Você vai esperar nela. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Tudo que algumas pessoas, muitas vezes, não tinham que fazer, era alguma coisa. Elas tinham que ter pego a palavra. Qual a palavra que Deus me deu? O que Deus falou com você? Não diga que não sabe. Você sabe, todo mundo sabe, porque o Espírito Santo testifica, ele fala. Então você vai fazer o quê? Você vai firmar, vai botar os seus pezinhos em cima dessa palavra e você vai fazer o que Deus mandou você fazer em cima da palavra. Se é esperar, espera. É calar. Não é fazer nada do que a sua carne está pedindo. Não é fazer? Não vai fazer. Você vai esperar. E quando ele terminou de oferecer o sacrifício de tolo, que não era para oferecer, Samuel chegou. Ou seja, é como se eu dissesse assim, a bênção chegou, só que aí ele não pôde pegar, porque ele já tinha feito o que ele não devia. E Saul foi saudá-lo, como que, né? Saul era, porque ele queria, ele era espertão. Ele não era bobo, não. Ele tinha aqueles momentos de loucura dele, mas você vê que ele é um cara consciente. Ele tinha os momentos de lucidez dele, mas ele não tinha controle sobre as emoções dele, ele foi vencido pelas emoções. Toda pessoa dominada por sentimentos que eu conheci foi derrotada. Eu conheci gente com um futuro brilhante, com palavras incríveis. Algumas que eu mesmo entreguei e que eu vi se cumprir na vida da pessoa. Mas os sentimentos roubaram o destino, o propósito, a vida da pessoa. Está aqui, cara bonitão, primeiro rei de Israel, com promessas, profetizou entre os profetas. Assim, incrível. Os sentimentos destruíram com a vida desse homem. E perguntou-lhe Samuel, o que você fez? O profeta já chegou perguntando para ele, rapaz, o que você fez? Porque a gente vê que o Samuel gostava dele. Tanto que você vai ver no capítulo 16, que ele foi difícil para ele superar a derrota do Saul. Saul respondeu, quando vi que os soldados que estavam, quando o que, gente? Quando eu vi,
Vamos repetir para a gente não esquecer? Quando vi. Está vendo? Quando vi. Tem gente que subestima o que ele vê. Não, eu só vi. Não, quando eu vi. Alguns têm ficado com aquilo que eles estão vendo. E o que você vê pode definir a sua vida. E às vezes você fala, não, eu só vi. É o que você viu, é um sentido. E esse sentido pode levar você a tomar decisões. Davi, quando cometeu adultério, ele começou só, e aí aquilo mexeu com ele, né? E quando mexeu com ele agiu em cima do que ele viu. Saul agiu em cima do que ele agiu em cima do que ele viu. Por isso que a Bíblia manda a gente tomar cuidado com o que você ouve, com o que você vê. Lembra daquele hino? Cuidado, olhinhos no que vê. Cuidado, ouvidinho com o que ouve. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho. Cuidado, ouvidinho. Cuidado, boquinha. Aí nós precisamos voltar para os cordeirinhos de Jesus. Nós vamos voltar para a escola, para a escolinha das crianças dominical e aprender algumas coisas. Nós cantamos. Você não cantou? Quem cantou? Deixa eu saber a sua idade. Cantou. Então, tem um monte de gente que cantou essa musiquinha. E agora já não está dando atenção. O Saul, não sei se ele cantou a musiquinha, mas sei que ele não lembrava dela aqui, pelo jeito. Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado, então eu tomei uma decisão que é passar por cima da palavra, que é alterar meu destino, porque eu vi e por causa de uma circunstância, então eu vi e você não tinha chegado. E o que Deus tinha falado? Então falou, mas eu vi, mas ele não chegou. O que eu esperava não aconteceu, então. Quando eu vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, porque venceu, o prazo não chegou. Deus não prometeu? E que os filisteus estavam reunidos em Miquimás. Agora, preste atenção. Os filisteus vieram pela costa, possivelmente vieram da Grécia. Eles não passaram pelo Jordão. O Jordão significa o arrependimento, a morte de si mesmo, uma aliança. Esse povo tinha passado pelo Jordão. Agora eu estou temendo gente que não tem o que eu tenho. Não tem a aliança que eu tenho, não tem a proteção que eu tenho. Tanto que você vai ver Davi apontando exatamente isso que ninguém tinha apontado. Ele é só um incircunciso por Golias. Pensei, agora os filisteus me atacarão. Pensei, né? Então, eu pensei, né? E a gente vive dizendo, cuidado com o que você ouve, não tome decisões no calor da emoção, não defina a vida por um momento. Cuidado com o que você está pensando, às vezes os seus pensamentos estão desalinhados da palavra. Gente, esse é o nosso carro-chefe, a gente fala isso o tempo todo. E de vez em quando a gente encontra a pessoa fala, então, é que eu senti...
Aí você pensa assim, ai, dá uma preguiça de começar isso tudo de novo, meu Deus. Então, meu filho, mas você não pode viver por sentimento. Não dá uma preguiça quando você já falou um negócio para uma pessoa e aí você tem que falar a mesma coisa, e você tem que começar tudo ali. Não dá? Não, fala sério, não dá? Em mim dá. Então, dá preguiça. Então, mas aí você fala, respira fundo, se enche de graça e diz, mas meu filho, você acabou de falar, senti, você falou o quê? Então eu senti, você falou o quê? Senti, bom, então tá, já preguei para você, você sentiu, você não ficou com a palavra, você pensou errado, você confiou demais nos seus pensamentos, confiou demais nos seus sentimentos, não confie em você nesse ponto, porque seus pensamentos, seus sentimentos podem ser traiçoeiros, eles são. Então pensei, agora ele começa a fantasiar, ele esqueceu tudo que tinha sido dito por Deus para ele, e ele está definindo a vida dele. Já definiu, na verdade, por um momento, agora os filisteus me atacarão em Gilgal. Isso ia acontecer com a palavra de Deus se ele tivesse firmado? Não, não ia. Estava parecendo, parecia que ia acontecer, mas não ia. Agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei ao Senhor. Desculpas. Ele podia ter buscado o Senhor sem desobedecer o Senhor. Porque esse foi um problema do Saul, sempre arrumando uma desculpa. Não, eu errei, eu pequei, eu fiz o que ele mandou não fazer, mas é para oferecer em sacrifício, é porque eu queria buscar o Senhor sempre. Usando uma desculpa para cobrir um erro. O que é pior no Saul é essa falta de sinceridade, muitas vezes. Por isso, e não busquei o Senhor, por isso, gente, leia para mim. Oh, senti-me! Senti-me! Você não vai esquecer dessa palavra durante toda a semana, tá? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Senti-me! Obrigado. Em outra tradução diz assim, fui forçado pelas circunstâncias. Não. As circunstâncias não podem nos forçar. E sim a palavra. Nós nos firmamos nela e pronto. Por isso, senti-me obrigada a oferecer o holocausto. Eu me senti obrigado, forçado, a fazer um negócio que Deus disse para eu não fazer. Disse Samuel, você agiu como tolo. Você foi um tolo e insensato, desobedecendo. Tudo que você fez foi desobedecer ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Você viu que ele trata como mandamento. Ele deu uma palavra, é um mandamento. Você passou por cima da palavra dele. Se você tivesse obedecido, olha como uma coisa que talvez para ele não foi importante, não foi grande coisa. Mas olha o que o Samuel fala aqui, ó. Se você tivesse obedecido nesse ponto da sua vida, essa ordem que você recebeu, você vê que tem coisas que é o teste que pode definir toda a nossa vida. Esse foi o teste, esperar. Que tinha o poder de definir toda a vida de Saul. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido, mantido para sempre o seu reinado sobre Israel. Ou seja, você ia morrer, seu filho ia assumir, seu neto ia assumir, seu bisneto ia assumir. Sempre
ia ter um governante descendente seu no trono. Sempre. Ia perpetuar, que foi o que aconteceu com Davi. Porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Um homem que tinha capacidade de obedecer a Deus. Mas agora, seu reinado não permanecerá. Quer dizer, vai terminar em você. Você não vai deixar sucessor. E quando você terminar, que está bem claro isso aqui, você vai ser aquele tipo de rei que não vai deixar saudade. Aquele tipo de gente que não vai deixar uma boa marca. Porque observe que aqui está sendo dito, você não vai frutificar, você não vai crescer. Nada vai se estender através de você. Quando você não foi capaz de obedecer uma ordem simples, quero esperar. Ah, bispo, mas não estava simples a situação, mas a ordem era simples. Ah, mas tinha um monte de coisas acontecendo. Mas ele tinha uma palavra que garantia que ele ia terminar bem. Mas ele tirou o olhar da palavra, o coração da palavra, e permitiu que tudo que estava ao redor dele acontecendo guiasse a vida dele. E é o que eu vejo, gente sendo guiada por tudo que acontece ao redor dela, guiada pelos sentimentos, pelos pensamentos, pelas circunstâncias, pelo que as pessoas estão fazendo, pelo que está acontecendo, pelo que o inimigo está fazendo. Ela toma decisões com base nisso, em tudo que está acontecendo. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. Olha só, ele já designou, ele já escolheu. Ele nem sabe. Ele não sabe. Ele não sabe. O que há estudiosos que dizem que aqui, provavelmente Davi não tinha nascido. Mas é isso. O Senhor, quando levantou, decidiu que ia libertar Israel, ele falou, ele disse que ele ia levantar um líder que ia começar o processo de libertação de Israel, que foi Sansão. E a mãe dele era estéril. Ele nem tinha nascido quando Deus estava falando. Então tem coisa que o Senhor manda a promessa e Ele espera que você confie. Ele está preparando o melhor. Procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. É por isso aqui, ó. Por que você está perdendo? Porque, e o que é pior, né? Alguém vai dizer assim, não, mas ele ficou lá por 42 anos, então, mas ele ficou sem Deus. A pior coisa que tem é você estar num lugar onde você não tem o favor, a graça, a unção do Senhor. Você não tem Deus com você. É a pior coisa. Pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então, Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele, e eram cerca de 600. Então Samuel entregou aquilo, partiu de Gilgal e foi para Gibeá de Benjamim, que era nessa época, como Saul era de um benjamita e era de Gibeá, era o centro. Gibeá teve em alta nessa época por conta do Saul. Mas o Saul foi fazendo escolhas que foi derrubando tudo. Os benjamitas, nesse momento, estavam cercados. E tudo que eles tinham que fazer era confiar em Deus, através do seu líder. Mas
O Saul, que era da tribo de Benjamim, fez escolhas que foram afetando não só a vida dele, mas a vida da nação. Saul e seu filho Jonatas, preste atenção nisso, acompanhados de seus soldados, foram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Miquimás. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Então você vai ver, se você olhar no mapa, eles foram realmente cercados. Uma foi em direção a Ofra, aos arredores de Sual, outra para Bet-Horon e a terceira para a região fronteiriça de onde se avista o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata, caríssimo. E 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Aí eu vou ler essa última parte e concluo. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu. Do outro lado, ele, porém, não contou isto a seu pai. Saul estava sentado debaixo da romanceira, ou dependendo da tradução tamargueira, na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era o filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli. Um rei caído tem sempre do lado um sacerdote caído. Era filho de quem? Era descendente de quem? De Eli. Você vê que está todo mundo debaixo da mesma árvore, da mesma sombra. O sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Havia um penhasco ao norte na direção de Miquimás e outro ao sul na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles... Não, é bom você ler. Daqueles? Por que o pai dele não enxergou os filisteus do jeito que... Você está vendo? Só quando alguém enxerga da maneira correta, porque você crê certo, você age certo. Se você crê errado, você vai agir errado. Se você vê da maneira certa, é como você vai agir. Se você vê da maneira errada, é como você vai agir. O pai dele, em nenhum momento, você vai ver ele enxergando o filisteu como incircunciso. O Jonatas, ele já se levantou e a postura dele foi essa. Vamos ao destacamento, não é do inimigo, do filisteu, dos incircuncisos. Quando se fala em circuncisos, quer dizer, essas pessoas não têm aliança com Deus. Deus não é com eles. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada
Nada. Ele fala talvez pela fé dele, não por Deus. Quer dizer, talvez a nossa fé atraia o favor de Deus. Pois nada pode impedir o Senhor de salvar. Seja com muitos ou com poucos. Quer dizer, eu não tenho que depender de um grande exército, eu não tenho que depender de grandes coisas, eu não tenho que depender de nada disso, eu tenho que depender de Deus. Porque se o Senhor quiser fazer, ninguém pode impedir o Senhor, pois nada, está escrito isso? Nada, vamos juntos? Pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. E esse salvar aqui quer dizer livrar, curar, libertar, mudar, preservar a vida de uma pessoa. Disse seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, e eu irei contigo. Olha a diferença de líder. Os soldados do pai dele, de Saul, estavam fugindo. O escudeiro, diante de uma coisa assim, que qualquer um ia dizer se é suicídio, está dizendo: confio em você, o que você falar, eu estou dentro, porque você sabe o que você está fazendo. Você vê que a diferença de líder, ele tinha um com ele. O pai dele tinha 600, todo mundo lá, e com medo. Agora, olha só que coisa terrível que pode acontecer com os crentes. Onde os crentes estavam indo afiar suas armas de guerra e de trabalho? No ímpio. E você sabe que como eu tenho visto isso? Sendo que se você puxar na história, as escolas, as faculdades surgiram através dos cristãos. A impressora de Gutenberg, que depois o Martim Lutero usou, ele criou essa impressora para escrever, para imprimir o quê? Vamos ver se você lembra. A Bíblia. Ele lutou, ele teve essa visão de Deus para fazer algo, para imprimir a Bíblia. Você vai ver que as grandes ideias e projetos vieram do povo de Deus, dos judeus. Grandes invenções, ideias incríveis. O que aconteceu com o povo de Deus? O povo de Deus começa a ser, isso aqui, ó, que eu li para você. Começa a temer o inimigo, a fugir do inimigo. E depois se sente tão intimidado, tão pequeno, que ele não acredita mais no que Deus colocou nele. Ele agora começa a ir até o inimigo, para o inimigo, até o ímpio, até o mundano, até o incircunciso, para o incircunciso dar conselho para ele, dar ideia para ele, dirigir a vida dele, afiar o machado dele, afiar a enxada dele, afiar a espada dele. E aí o incircunciso cobra caro. Caríssimo. Caríssimo. E ele não tem interesse que você produza suas armas. Então ele vai controlar você. Nesse momento da vida, Israel lidava mais com bronze, mas a tecnologia do ferro estava nas mãos dos filisteus. Davi trouxe essa tecnologia para a nação. E aí os filisteus, os incircuncisos, se aproveitavam disso. E o povo de Deus, se colocou nas mãos dos incircuncisos. E aí você vê, eu li para você, os soldados estavam desarmados. Por quê? Porque o inimigo agora tinha controle.
Só Jonatas e Saul que tinham espada e lança. E aí, o povo de Deus começa a ficar à margem, porque ao invés de acreditar no que Deus colocou dentro dele, você vai no início do juiz, Sangar, com uma aguilhada de boi, com um ferrão, matou 600 filisteus e libertou Israel. Eude, não me lembro se é Eude, que se ele era o canhoto, libertou Israel. Sansão, com uma queixada, matou 1000. Jael, com uma estaca e um martelo, matou um comandante que vinha prevalecendo por 20 anos. Moisés, com aquela vara, quando ele diz, quem sou eu? Com aquela vara, ele movimentou e trouxe ruína para aquele Egito, abriu o Mar Vermelho, fez coisas incríveis. Davi, com uma pedra e um estilingue, derrotou Golias. Essas pessoas acreditaram no que Deus tinha colocado na vida delas. Tem gente que não acredita no que Deus colocou nas mãos deles. Tem pessoas que não acreditam. Tem gente que não acredita. E não faz uso. Aí ele sempre acha que o que o incircunciso tem é melhor. Aí ele vai sendo subjugado, ele vai sendo intimidado, ele vai encolhendo. E agora o inimigo ganha tanta força. E olha, isso para mim é tão triste quando eu vejo um crente indo afiar o seu machado, indo afiar o seu equipamento de guerra e de trabalho com o ímpio. Quando eu vejo um crente e se aconselhar com o incircunciso, o que é que o incircunciso tem para te oferecer? O quê? O que é que o ímpio, o que é que o incircunciso tem? Ele não está sendo guiado pela Bíblia. Ele não passou pelo Jordão. Ele veio pela costa, pelo Mediterrâneo. Ele não passou pelo Jordão. Esses caras passaram pelo Jordão. Eles viveram a glória de Deus, eles tinham o Deus de Israel por eles. E agora eu estou definindo na minha vida, não, porque eu falei com fulano e ele disse, não sei o quê. Ele é o quê? Ele é guiado pela Bíblia ou ele é um incircunciso? Não, mas ele tem isso, não sei o quê, está aqui. Olha o que aconteceu com Israel. Porque quando você não enfrenta, você é subjugado pelo inimigo. E aí o inimigo tem poder. E agora o pior é que o povo de Deus está indo afiar seus equipamentos de trabalho e de guerra com incircunciso. E pagando caro, viu? Eu tenho gente na igreja que deixou isso aqui. E foi pagar caro por aí. Ficou em imersões, não estou criticando, mas estou dizendo o seguinte. Ficaram 3, ficaram 5. Aí depois de não sei quanto tempo, quebraram a cara e entenderam. Isso pode criar uma emoção momentânea, que pode até durar por uns 3, 6 meses, mas quando passar... Porque na força do braço, enquanto você tiver força, motivação e não sei o quê, você vai que vai tinindo. Quando passar, vai sobrar o quê? Só os parcelamentos do seu cartão de crédito. Os compromissos que você fez, as coisas precipitadas. Então tem gente que tem dependido, ainda tem a crença errada, ele depende, ele não valoriza o que Deus colocou nele. Ele dá mais valor ao que os filisteus têm. Então, quando ele tem que afiar o machado, a lança, a guilhada,
a espada, ele vai aonde? Ele vai no incircunciso. Ele vai lá para o incircunciso, afiar as ferramentas de trabalho e as ferramentas de guerra. E isso foi melhorando a vida de Israel ou piorando? Como é que estava a vida dos soldados aqui? Como é que estava aqui o exército de Saul? Lá os filisteus estavam armados até os dentes, não é? E tinha um monopólio do ferro, o controle, os ferreiros estavam todos lá. Israel tinha um ferreiro? Não. Israel podia fabricar suas espadas? Não. Israel estava pagando caro para o ímpio? Estava. E o ímpio estava ficando mais forte. Israel o quê? Até que Jonatas disse, são só incircuncisos. Deus pode dar vitória com muitos ou com poucos. Vamos lá. E quando um se levantou e usou o que ele tinha, que é que ele tinha? Uma espada e um escudeiro. Ele trouxe vitória para Israel. Leia o texto. Ele deu vitória para Israel. Então, enquanto algumas pessoas não virarem essa chave, dependa de Deus. Enquanto você ficar aí, se olhar na vida de alguns, ele não assiste o programa Dança de Vida, ele não assiste os cultos, ele não vê as mensagens, mas no histórico dele, você vai encontrar um monte de incircuncisos, ele assiste um monte, ele vai em busca de afiar o machado dele, buscando direção num monte de incircuncisos. E alguns até botam o nome de Deus, porque agora está famoso isso aí. Você põe um pouco de Bíblia e um pouco de técnica e mais um pouco disso, um pouco daquilo. Porque daí você ganha todos os campos. Você ganha gente que não crê, você ganha gente que crê, você ganha todo mundo. E no final, quem é que ganha mais com isso? Os filisteus. Mas quando Jonatas não dependeu, não aceitou depender de filisteu, de incircunciso, ele foi um instrumento de Deus para trazer vitória. E a Bíblia está assim, de gente que foi poderosa, porque não se submeteu aos incircuncisos, mas dependeu de Deus. E eu posso fundamentar o que eu estou falando com N e refutar qualquer argumento nesse assunto. Então, se alguém tiver aí já, não, mas não pode, não concordo com isso. Você pode não concordar para tristeza sua, não para minha, porque eu já acredito na verdade. É porque você vai agir, vai continuar agindo com base no que você crê. E se você continuar agindo com base no que você crê, Israel estava naquela situação porque tinha um líder que agia com base naquilo que ele acreditava e ele não ficava com a palavra. Ele acreditava nas emoções dele, no poder do inimigo. E quem é que trouxe vitória para Israel? Foi aquele líder medroso que tomava decisões precipitadas ou o que acreditou que ele e o escudeiro podiam trazer vitória para Israel através do favor de Deus? É por isso que às vezes você vê uma pessoa que às vezes ela não tem muito, mas ela depende do favor de Deus. Ela não é a mais inteligente, a mais esperta, a mais isso, aquilo, mas ela depende do favor de Deus. E tudo que ela não faz é ir afiar o equipamento dela de trabalho, o machado, as lanças, as enxadas, as espadas dela com os incircuncisos. Aí alguém pode já levantar e falar, bispo, mas em Eclesiastes manda afiar o machado. Isso mesmo, manda você afiar o machado. Onde que você afia o machado? Na palavra. Manda você afiar.
na palavra. Na palavra. Quanto mais você afia, estando em Deus, dependendo de Deus, mais a sua vida é transformada. Se você entender essa primeira palavra e se lembrar do que Deus está falando aqui, você muda o rumo da sua vida para sempre. Em nome de Jesus. Vamos orar, Senhor. Obrigada por esta manhã. Obrigada por esta oportunidade. Obrigada por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Obrigada por essa mensagem. E a minha oração é que cada pessoa esteja se vestindo dela, que tenha entrado e dado consciência, temor, capacidade de ver, de raciocinar, de entender, de discernir, que eu possa ver pessoas num outro nível, maduras, conscientes, tementes, submissas ao Senhor, que eu possa ver, Senhor, pessoas transformadas, que entenderam o caminho é esperar, é confiar, é depender do Senhor, é depender, como disse Jonatas, depender do seu favor, da sua palavra. Quando nós dependemos do Senhor, da sua palavra, a nossa vida é guiada, é transformada, é guiada para a direção certa e nós construímos uma grande vida. Eu agradeço ao Senhor. E o meu pedido é que todos tenham entendido, tenham recebido, tenham bebido dessa palavra, tenham, Senhor, se vestido dela, que tenham entrado e dado visão, consciência, discernimento, Senhor, que saia daqui pessoas com uma visão tão clara, igual o hino que nós cantamos, que tenha sido colocado luz nas trevas de cada pessoa, que ela faça experiência, que ela haja como Jonatas e não como Saul, e ela vai ver a diferença na vida dela, o quanto vai crescer. Talvez tem coisas nas mãos dela que o Senhor colocou, o Senhor deu a ela, o Senhor colocou, e o Senhor está dizendo: ei, é com o meu favor que isso vai crescer, você não chegaria aí sem mim, eu te coloquei aí, e é com o meu favor que vai crescer, eu coloquei você, eu dei a você, e é com o meu favor, é com o meu favor, é com a minha graça, com a minha sabedoria, que você vai prosperar, vai crescer, vai se desenvolver. Dependa de mim, dependa do meu favor. Afie o seu machado, a sua espada, com a minha palavra. E a espada representa a sua palavra. E tem gente tentando afiar a espada com o incircunciso. E o Senhor está dizendo: para com isso. Usa o que você tem, confia. Eu posso dar vitória com muitos ou com poucos. Com o que eu coloquei em você. Se você depender de mim, agir com humildade, quebrantamento, confiar em mim no que eu coloquei em você, valorizar o que eu estou te dando, valorizar a minha palavra, você vai prosperar, você vai crescer. Não é o que o incircunciso falou. Para de dar ouvidos aos conselhos do incircunciso, para de ir até o ímpio, o incircunciso, para afiar aquilo que eu dei a você. É o que o Senhor está falando para pessoas aqui. Você poderia estar num nível mais alto, poderia estar vivendo resultados muito maiores se você estivesse dependendo de mim, da minha palavra. Faça, é o que a sua palavra fala, faça a prova, faça o teste. Então eu oro, Senhor, que para que essa palavra tenha entrado e mudado a perspectiva da sua igreja, do seu povo. O seu povo não vai até os incircuncisos. Todas as vezes
que o seu povo esteve debaixo do domínio dos incircuncisos, é porque não confiou no Senhor, não ficou com a sua palavra. Nós nunca fomos chamados para ficar abaixo dos incircuncisos. Nunca fomos chamados. Ninguém foi chamado para estar abaixo de incircunciso. É só olhar o que está escrito lá em Gênesis, no início. Dominem, subjuguem. É só olhar o que está em Deuteronômio 28. O Senhor nos chamou, através da obediência, para sermos cabeça e não cauda, para estarmos por cima. As melhores ideias, os melhores projetos deverão estar com o seu povo. Mas porque muitos não valorizam a sua palavra, como Saul não valorizou. Não valoriza o que o Senhor está dando, é por isso que estão à margem. Mas hoje eu oro para que essa palavra tenha mudado perspectivas, mudado a visão, mudado mentalidades, e que saia daqui um povo transformado através desse entendimento. Abençoa lares, famílias, passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue nessa reunião, acampa os teus anjos aqui, faça uma grande obra aqui, e quando sairmos, que possamos sair num nível mais alto, conscientes e maduros para viver uma realidade totalmente diferente, num nível mais alto, com resultados estrondosos para a glória do teu nome. Acampa os teus anjos, nos cubra com teu sangue. Te amamos, amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.